Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina de MS Word para concursos. Nós iremos conferir aqui nessas aulas dicas para você gabaritar questões de informática sobre o Word nos concursos públicos. Antes de tudo, eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo você pode optar por assistir em clipes. E aí você pode avançar para os tópicos que você desejar, ok? Esse curso, ele é essencial, tá? Ele não é focado para um tipo de carreira específica. Por exemplo, carreiras policiais, tribunais, bancos. Ele é um curso essencial. Ou seja, ele é uma base para todos os concursos, certo? O Word, ele é um processador de texto produzido pela empresa Microsoft, por isso que é MS Word, e é um dos temas mais explorados nas questões de informática de alguns concursos. A abordagem do Word nas provas é praticamente voltada para conhecimento sobre formatação de textos, efeitos, estilos e a estrutura do programa. São janelas e recursos, guias. Então, são abordadas muitas ferramentas também que não são usadas cotidianamente na edição de textos acadêmicos, por exemplo. Portanto, é necessário conhecer como essas ferramentas são mais abordadas pelas bancas, estudando remissivamente questões de prova de concurso. E provas anteriores. O melhor ainda é você ter essa base, estudar muito, 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 resolver muitas questões de concurso. Tá bom? O assunto de hoje que nós vamos abordar são as tabelas do Word. Eu vou abrir o Word aqui e eu vou te mostrar onde fica localizada a tabela. Deixa eu só apresentar a minha tela aqui para você e a gente já vai iniciar. Pronto, vou compartilhar minha tela agora. Tá aí para você. Então, eu estou usando o Word 2010, tá? Os concursos atualmente eles estão pedindo do Word 2010 ou superior, então daí para frente, né? Pois como mudou o layout do Word nos últimos do 2010 em diante, eles utilizam esse como padrão. Então, para eu abrir, inserir uma tabela, olha, já é a dica para você. Uma tabela eu insiro no documento, tá? Então eu vou incluir essa tabela lá. Por quê? Como você está vendo aí essa página em branco, o meu documento, o do Word, por padrão, ele não vem com uma tabela, por padrão. Então, eu preciso inseri-la. Então, isso já é um bizu muito bom para você saber aonde está localizada a tabela dentro das guias do Word. Isso aqui tudo, ó, página inicial, inserir, design, layout, são guias do Word. Esses são os nomes técnicos utilizados pelas bancas. E a tabela ela fica dentro da guia inserir e no grupo tabelas. Por que um grupo, Naira? Porque ela, quando você clica, ele aparece mais outras opções. Por isso é um grupo, tá bom? De tabelas. Então tá aqui, ó. E aí agora a gente vai ver, respondendo questões anteriores de outros concursos, eu vou te mostrar alguns bizus e coisas da tabela aqui pra gente, tá? Para eu inserir uma tabela normal e aí eu vou te mostrar aqui. Eu vou também agora, cadê pra gente? Eu vou te apresentar uma primeira questão que a gente vai ver aqui já aplicando questões de concurso. Também quero te lembrar que eu vou deixar disponível aqui no ambiente virtual um documento, um material complementar com algumas questões só de tabela, só sobre tabelas dos últimos concursos que nós tivemos aqui.
vou deixar aqui também disponível para estudo de vocês. Então, aqui estou apresentando novamente a minha tela. Vou aqui, ó, apresentar a primeira questão que a gente vai trabalhar agora. Eu abri a tela toda, isso. Então, essa primeira questão aqui, ó, que eu vou te mostrar, é de 2019. Deixa eu aumentar um pouquinho, vai que você não tá conseguindo enxergar bem. Eita. Não. Tá bom. Essa questão, ela é de 2019, tá? É uma prova de nível médio do Paraná. Outra coisa também que eu preciso destacar, eu peguei questões de nível médio, tá? Ano 2019. Vamos ler a questão. No hoje 2010, é possível inserir uma tabela usando tabelas rápidas. Outro bizu que a tia Naira vai te dar. Grifem sempre palavras-chave. Coisas que você sabe que pode fazer diferença lá na frente. Ó. Tabelas rápidas. Ele está me dizendo aqui que no Word tem um menu, um botão chamado tabelas rápidas. Isso a gente tem que saber. Então, dá uma grifadinha, opa, isso aqui pode ser importante. Sobre tabelas rápidas, marcar C para certa e E para errado. Ok, vamos lá para as proposições. As tabelas rápidas, ó, não podem ser reutilizadas. Destaque esse não aí. É possível, ó, isso aqui também é bem pegadinha às vezes. É possível salvar uma cópia de uma tabela frequentemente utilizada na galeria de tabelas rápidas para não ser preciso recriar a tabela cada vez que você deseja usá-la. Grifa ali. E a terceira proposição diz: a opção é encontrada no grupo tabelas da guia inserir. Que opção? Tabelas rápidas, que ele está falando lá em cima. A opção tabelas rápidas é encontrada no grupo tabelas da guia inserir. Então agora a gente vai conferir. Vou lá voltar para o Word e vamos corrigir isso aqui para saber se está tudo certo. As tabelas rápidas não podem ser reutilizadas. Beleza, vamos lá ver. Vou abrir aqui, ó. Vou inserir uma tabela e vem aqui, ó, na guia inserir, no grupo tabelas, ó, tabelas rápidas. E aqui ele me traz vários modelos, traz 4 modelos de calendários, ó, são calendários, calendário 2, calendário 3, e eu vou baixando. Ele me dá tabelas com subtítulos, 2 modelos de tabelas com subtítulos, para fazer lista ou qualquer outra coisa. Lista tabular, ele me dá também uma lista tabular, um modelo de matriz e um modelo de tabela dupla. Naira, eu tenho que gravar isso? Pode ser que caia em alguma banca, em alguma prova? Pode ser que caia. Pode ser que caia. Eu já vi cair, sim, tá? Então, o Word é sinistro, minha gente. Para de colocar de lado informática básica na sua prova de concurso, hein? Coloque como prioridade também de estudo a informática básica, principalmente os editores. Então, vou colocar aqui um calendário 2. Vou criar aqui um calendário 2, vou colocar o mês que nós estamos, novembro. E como que eu vou fazer isso aqui? Vou selecionar a minha... Ele fala aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui. As tabelas rápidas não podem ser reutilizadas. Eu vou te mostrar aqui. Seleciona a minha tabela. E aqui na guia inserir, no grupo tabelas, você vai ver aqui em tabelas rápidas. E vai vir aqui, ó, salvar seleção. Tomara que esteja dando para você ver. Essa última opçãozinha aqui, ó. Salvar seleção na galeria de tabelas rápidas. Para quê? Para que você possa reutilizar.
digamos que você sempre faz calendário, sempre está precisando disso. Então, você salva, você precisa selecionar a sua tabela rápida, vem aqui no grupo tabelas, dentro de tabelas rápidas, aqui embaixo, na última opçãozinha, salvar seleção na guia de tabelas rápidas. E aí você coloca o nome, né, do calendário que você sempre utiliza e tal. Enfim, vou colocar o nome que está aqui padrão. E salvei. Sempre que eu quiser, então, reutilizar, eu vou apagar. Vou apagar aqui. Vou excluir a tabela toda. Excluir a tabela toda. Venho aqui em tabelas rápidas. Olha quem está aqui, ó. A planilha, a tabela que eu acabei de salvar. Então, eu quero reutilizá-la. Então, essa primeira sentença está errada, né? Então, a gente já elimina aí a primeira sentença. Ó, as tabelas rápidas não podem ser reutilizadas. Essa aqui já tem que marcar com a letra E. Essa aqui está errada. Errada. E. De errada. E aí, você já elimina a B e a C. Porque você tem certeza que a primeira sentença está correta. Ó. Então, aqui a gente já vai. É assim que resolve questão de concurso. Tem certeza da primeira, ou da segunda, ou da terceira? Vê o que dá para eliminar. Até porque você tem tempo para terminar a prova de concurso, né? Então, quanto mais rápido você puder fazer, melhor. Então, se eu tenho certeza que a primeira tá errada, eu venho aqui, ó, elimino B e elimino a letra C. Fico entre A e E. Se essa segunda sentença aqui for certa ou errada, eu já tenho a resposta correta da minha questão. Porque ó, ele está dizendo que a última opção é correta. Isso eu tenho certeza. Então, eu estou entre a segunda, que eu tenho que saber se ela está certa ou está errada. Então, a opção, vamos lá, mostrar que realmente a terceira proposição está certa. A opção é encontrada, a opção de tabelas rápidas é encontrada no grupo tabelas na guia inserir. Realmente, ó, inserir, a guia inserir no grupo tabelas. E aqui dentro tá as tabelas rápidas. Então, realmente, a terceira proposição está certa, ok? Vamos, então, né, ver se a segunda tá certa ou tá errada. É possível salvar uma cópia de uma tabela frequentemente utilizada na galeria Tabelas Rápidas para não ser preciso recriar a tabela cada vez que se deseja utilizar. Foi o que nós acabamos de fazer. Então, nós salvamos a tabela, novembro, e sim é possível reutilizar uma tabela rápida que você fez. Então, a segunda proposição está correta. E a terceira também está correta. Aqui, letra D. D de dado. Vamos para a próxima? Viu? Viu como é legal? É tranquilo. Agora, por que ela fica tranquila? Quando a gente sabe, conhece o aplicativo. E isso a gente só vai conseguir respondendo questões anteriores de provas, anteriores de concurso. Vamos para a questão número 2. Deixa eu apagar aqui a tabela? Não. Questão número 2. 2018, a banca super concorrida FGV, também nível médio, Alagoas, essa daqui para você. Nível médio, né, que eu falei. Considere o símbolo, o símbolo não apareceu. Cadê a questão número 2 aqui? A questão número 2 é esse símbolozinho aqui, ó. Deixa eu aumentar ele. Esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo que ele está pedindo aqui na questão. Considere esse símbolo extraído do Word 2016 no modo mostrar tudo. Esse símbolo indica. Vamos ver o que ele indica. Vamos lá no Word de novo. Eu vou criar uma tabelinha aqui
Só para a gente exemplificar. Aqui, vou criar uma tabela aleatória, nome, idade, endereço, qualquer coisa aqui. Aí agora eu vou aqui, ele está perguntando o seguinte: considere o símbolo a seguir extraído de uma tabela no modo mostrar tudo. Modo mostrar tudo. Para ativar o modo mostrar tudo no Word, a gente utiliza o atalho Ctrl Shift 8. E aí ele aparece. Vou até digitar aqui embaixo para você, ó. Tecla de atalho. Tecla de atalho. Ctrl mais Shift mais 8. Ou Ctrl asterisco, tá? Depende do seu teclado aí. Pode ter banca que pede só Ctrl asterisco. Tá aqui asterisco. Então, isso pode depender de banca para banca. Fica ligado nisso aí. E depende também do seu teclado, tá bom? Vou aumentar aqui para você visualizar melhor. Então, nós vamos, ó, tá vendo o símbolozinho? Esse é o símbolo, mostrar tudo que tá lá, que ele pediu na questão. Para ativar esse mostrar tudo, esse tipo de mostrar tudo, de visualização, é muito utilizado para textos mais formatados, para quando você faz texto acadêmico, um documento que exige mais uma norma da BNT, enfim, a gente utiliza esse mostrar tudo, que é para formatar melhor. Então, para desabilitar, eu vou lá, ó, Ctrl Shift 8, desabilitou, sumiu todos os bonequinhos que estavam ali. Para habilitar novamente, Ctrl Shift 8, ó, apareceu de novo o símbolo que ele quer. É esse aqui que ele está me pedindo ali na questão. Então, vamos ver o que ele está pedindo na questão. Esse símbolo indica o final do conteúdo de uma célula ou o final de uma linha da tabela. Ó, escrevi aqui, escrevi aqui, escrevi aqui. E você vê que ele fica sempre no final da linha da tabela. Ó, o final do conteúdo de uma célula ou o final de uma linha da tabela. Então, a resposta aí é a letra A. Mas, Naira, meu Deus, como que eu vou saber que esse negócio faz? Estudando. O ponto de... Vamos ver como é que estão as outras ali. O símbolo indica o ponto de inserção do texto na célula. Não é o ponto que vai escrever, né? Que ele está dizendo. O ponto de inserção é esse Pzinho aqui. Esse é o P virado ao contrário. É o ponto que diz que está inserindo. Símbolo indica que é uma célula com conteúdo oculto, uma célula que não pode ser preenchida, uma célula vazia. Então, essa aqui, ó, pode ser que a gente tenha uma dúvida com ela. Porque tá vendo que ele tá com uma célula vazia aqui? Que ele tá dentro de uma célula vazia, mas o símbolo não significa isso, tá bom? Ele só tá aqui sozinho porque não tem nada escrito. Mas perceba que o cursor sempre fica antes do símbolo, porque ele sempre vai ficar, ó, no final da linha, no final do conteúdo da tabela, tá bom? Então, aqui nós temos a letra A na questão número 2. A questão número 3, eu trouxe ela aqui para o Word, porque ela é um pouco maior e ela vai ficar melhor visualização para eu te explicar também sobre ela. Ela é de 2018, uma banca também super, super concorrida, que é a Fundação Carlos Chagas, a FCC, também nível médio, e aí ela traz um texto antes para você não se perde em texto, não perde muito tempo lendo o texto, não. Vamos
ao que interessa aqui. Ele fala sobre ataques cibernéticos, causaram prejuízo, parará. Considere que o texto foi digitado no Word 2010, em português, e que o trecho que apresenta os percentuais foi reformatado, como mostrado abaixo. Então, aqui nesse texto, ó, vou aumentar. Nesse texto, ele traz alguns valores, umas porcentagens, ó. E aí, o que ele está dizendo? Que esses valores, porcentagens, eles foram reformatados. Destaca aqui, ó. Ele foi reformatado, como mostra o texto abaixo. Então, ele fala, os setores mais suscetíveis a essa modalidade de ataques cibernéticos são... Então, ele pegou os dados que estão em texto aqui, né, por extenso no texto, ele reformatou e colocou dentro de uma tabela. Após selecionar o trecho com os setores e seus percentuais, para que seja apresentado como uma tabela, ou seja, o texto seja transformado em tabela, isso aqui também é uma palavra-chave, o texto seja transformado em tabela, deve-se utilizar o recurso converter texto em tabela. Converter texto em tabela. Observe também que quando ele cita um recurso que existe no Word, ele inicia com letra maiúscula. Converter texto em tabela. Cada palavra dessa inicia com letra maiúscula. Isso quer dizer que é um recurso que existe dentro do Word. Já está mais fácil. E encontra-se na... Então, ele quer saber aonde que esse recurso, converter texto em tabela, está localizado. Em que lugar está localizado? Aí ele me dá as opções. Janela que surge clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o trecho do texto selecionado. Vamos ver se é isso aqui? Então, eu estou aqui no texto, ó, subir os setores suscetíveis na modalidade cibernéticos. Não, são serviços financeiros. Eu vou até aqui, ó, até setor produtivo. Selecionei, ok? Perceba, clica aí agora. Você está com o seu mouse na mão. Clica aí no botão esquerdo do seu mouse. Esquerdo. Botão esquerdo, minha gente, é o botão normal, o botão de seleção. Então, se eu apertar aqui, ó, com o botão esquerdo do meu mouse em cima do meu texto selecionado, o que ele vai fazer? Nada. Ó, ele não faz nada, tá? Então, letra A, exclui. Não faz nada. Ó, faz nada. Estou clicando aqui com o botão esquerdo do mouse. Na prova também lá, ó, tá com dúvida? Meu Deus, qual é? Botão esquerdo ou direito? Finge que tá com o mouse na mão e aperta lá o botãozinho esquerdo. E para você lembrar que o botão esquerdo não faz nada. Botão esquerdo, negativo, negativo. Então, a letra A gente já pode eliminar. Ele está dizendo que o converter texto em tabela está dentro da guia inserir e em tabela do grupo tabelas. Vamos lá ver? Vamos aqui ver. Guia inserir e em tabela do grupo tabelas. Converter texto em tabelas. Olha, ele está aqui dentro sim. Então, essa letra B está correta, né? Então, converter texto em tabela. Mas, Naira, por que está cinza o converter texto em tabela? Porque eu não tenho nenhum texto selecionado. Eu vou selecionar qualquer texto aqui, ó. Vou selecionar aqui e vou clicar. Ó, agora apareceu. Ele habilitou, porque eu tenho um texto que eu quero converter em tabela. Se eu não tenho texto nenhum selecionado, ou seja, eu não tenho nada para converter em tabela, por isso ele desabilita, tá bom? Letra C, ele diz que está na guia layout da página, no grupo configurar tabelas. Guia layout da página, ó. Guia layout da página, no grupo configurar tabelas. Tem esse grupo aqui? Não. Se você não é conhecedor da ferramenta do aplicativo Word, você pode cair aqui.
Lembrando, tabela insere na página. Então, nós sempre vai ficar dentro da guia inserir. Beleza? Vamos para a próxima? Então, aqui a gente já sabe que é a letra B. Vou até destacar aqui, ó. Letra B, vamos destacar em verde. Pronto. Resposta correta, letra B. Letra B. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. Na questão número 4, nós temos aqui o ano de 2019, uma questão de 2019, também com a banca FGV, também uma banca super concorrida aqui, 2019, e também para cargo de nível médio. Então, observe a questão. O texto a seguir foi criado no MS Word 2016 BR. Isso aqui, ok, não precisa ler, não, nem está nítido que a intenção não é para que você leia, mas sim o que está acontecendo aí com esse texto. E ele diz o seguinte, ó, o texto disposto ao redor da tabela, ó, o texto ao redor da tabela foi obtido formatando-se o texto em colunas. Não dá para formatar o texto em colunas aí nessa questão, porque formatar o texto em colunas, ele divide o texto em colunas. Você observa aí que não tem nada dividido em colunas. A letra B, ele fala da quebra de seção, inserindo-se no documento quebras de seção. Nós vamos falar sobre quebra de seção ainda, mas a quebra de seção, ela permite mudar a formatação a partir de um local. Então, ele muda a formatação do texto. Então, esse texto está normal, está intacto. A letra C, configurando-se o alinhamento do texto. O alinhamento do texto, ele afeta somente os parágrafos. Ele não pega o texto por completo, como está aí. Letra D, utilizando-se o autoajuste do conteúdo da tabela. Na letra D, o autoajuste, esse recurso, o autoajuste de conteúdo, ele é para definir o tamanho das colunas e linhas em relação ao conteúdo existente na tabela. Então, o autoajuste é para aumentar a linha, aumentar a coluna, deixar ela mais larga, mais estreita. Então, esse autoajuste é para a tabela. Então, ele está pedindo sobre o texto, certo? Por que esse texto está em volta da tabela? É isso que ele quer saber. Nos resta aí a letra E, configurando-se as propriedades da tabela. Aí eu coloquei aqui, né, fiz uma simulação, coloquei um texto qualquer aqui embaixo e criei uma tabela ali e coloquei no meio desse texto. Para que ele fique igual tá aqui nessa nossa imagem, eu vou clicar em cima dessa tabela com o botão direito, propriedades da tabela, e aqui é onde eu vou alinhar e colocar à disposição dessa minha tabela dentro do texto, certo? Então, eu vou colocar aqui, vai ser ao redor, para que o texto fique ao redor da imagem, da tabela. Então, se eu colocar minha tabela mais para cá, ó, o texto vai sempre ficar ao redor dela. Deixa eu tirar esse enter que tá bem aqui. Se eu colocar minha tabela mais para cá, ó, mais para cima, o texto vai sempre ficar em volta. Como tem pouco texto, né? Não dá para ficar exatamente, tá ali, porque tem bastante conteúdo ali onde ele colocou. Mas é assim que funciona esse tipo de questão, tá? Esse tipo de questão que pode ficar confundindo com a letra C, configurando-se o alinhamento do texto, tá? Isso pode deixar na dúvida nessa parte. Mas se você conhecer o aplicativo, se você estudou, você sabe que, nesse caso, quem configura é a tabela e o texto fica em volta dela. Beleza? Gente, era isso.
que eu tinha para tratar com você nessa nossa primeira aula aqui de tabelas. Espero que você tenha gostado. Tenha sempre material complementar e até a próxima.